Com votos de saúde e paz, cumprimentamos a todos os amigos e amigas que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Às vezes nos perguntamos: que mundo vivemos? Que mundo é esse? Pois a doutrina espírita nos traz esclarecimento sobre a evolução dos mundos, da Terra e dos diversos tipos de mundo, de graus de evolução dos mundos que existem no universo. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E o codificador, então, coloca no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo com esse título: há muitas moradas na casa do meu Pai. E dentre essas tantas moradas, esclarece que há mundos inferiores e mundos superiores, e mundos intermediários, como mundos de expiações e provas e mundos de regeneração. Hoje vamos falar a respeito dos mundos inferiores e superiores, né, que existem no universo. A Terra, por certo, já foi um mundo primitivo, um mundo inferior. Basta a gente verificar a história e a paleontologia das condições que viviam, por exemplo, os homens das cavernas, né, em épocas remotas. E também as diferenças que tem, às vezes se observa na sociedade, onde ainda há regiões da Terra que precisam de muito desenvolvimento para alcançar melhores condições de sobrevivência. Mas isso daí tem a ver com as condições de vida e não com o grau de evolução dos espíritos. Vamos ver o que diz então o Evangelho. Instruções dos Espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhes acima ou abaixo, na escala progressiva, existem. Tomando-se a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado do mundo inferior, supondo-se os seus habitantes nas condições em que vivem as diversas nações, onde ainda entre nós se encontram restos daqueles mundos ainda um pouco mais primitivos, um pouco mais atrasados. Mas povos carentes da indústria, de invenções, em que passam a vida mais preocupado ainda com a sua subsistência e a obtenção do alimento e do abrigo. Deus, no entanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas, das dificuldades ou da inteligência, jaz latente a intuição mais ou menos desenvolvida de este ente superior. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros, para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são os seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, quando Deus criou a Terra, e aqui viemos ainda como irmãos, não tanto quanto atrasados, como homens das cavernas, por exemplo, vivíamos muito mais nos instintos, né? E para uns foi dando Deus mais inteligência, né? Ou eles foram desenvolvendo mais essa inteligência, desse germe de inteligência que Deus colocou em todos, e eles foram evoluindo do instinto para a compreensão da vida. E aqui estamos, né?
nós na Terra de hoje. Entre os degraus de inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é conhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos do mundo, né? Do mesmo modo que os homens adultos se diferencia de um embrião. Então, todos aqueles que são no estágio superior de evolução, como espíritos ou como mundos, progredir de um estágio inferior. E sempre há, então, esse estágio entre o inferior e o superior, em que nós colocamos na escala evolutiva. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muitíssimo diversas das vidas da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos à percepção a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, deslizam, a bem dizer, pela superfície, ou planam na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os campos elíseos, né? A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos seus corpos e curta e quase nula a infância. Já nascem bem mais adultos. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Olha só, se quisermos viver mais, temos que trabalhar para o progresso do nosso mundo. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe dúvida sobre o porvir. Sim, estão muito mais próximos da compreensão do espírito e da vida espiritual e dessa certeza, né? Durante a vida, a alma já não tem a constrangi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação. Eles consente a livre transmissão do pensamento. O corpo é muito mais leve, né? Muito menos dependente do corpo. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer um deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem privilegiados pelo nascimento, só a superioridade moral e intelectual estabelece diferenças entre as condições da sua supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porquanto somente ao mérito é conferida e exerce sempre com justiça. Então a pessoa chega ao estado de autoridade e liderança pelos seus méritos. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se.
Seu objetivo é galgar a categoria de espírito puro, ou seja, seu autoaperfeiçoamento. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se o ódio, as mesquinharias, os ciúmes e as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes, os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade conforme os tenham adquirido, mas ou menos por inteligência. Ninguém, todavia, sofre porque lhe falte o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Então, quem quer mais bens, adquire tranquilamente, mas tem para todos. Existe uma distribuição equitativa, né? Que todos têm aquilo que necessitam. Trabalhemos para que o nosso mundo chegue a esse estágio também. No vosso precisais do mal para sentirdes o bem, dizem os Espíritos, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Naqueles mundos, então, superiores ou ditosos, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livres de ser perturbados pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não têm acesso. Isto é que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante enganoso para pintar os tormentos do inferno, né? Bastante engenhoso, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não aconteceu ou não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhes dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreende o mal que lhe está atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos ou tais condições. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e nenhum dota melhor do que o outro. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no ladaçal da humanidade. Então é isso. Estamos sempre em determinado estágio evolutivo. Há sempre quem sabe mais que nós e quem precisa da nossa ajuda. Isso que se aplica a nós como pessoas humanas, nessa limitada capacidade de nós percebermos essas coisas, pelo que os espíritos superiores trazem aqui no texto, isso se aplica também aos mundos. E ele bem explica que na Terra é um exemplo. Se observarmos para o passado, da primitividade da Terra, onde viveram dinossauros, depois os primeiros mamíferos, os primatas, os homens das cavernas, né? Os homens de Neandertal, até chegar ao Homo sapiens e aos nossos dias, houve uma escala evolutiva constante.
E podemos perceber esse passado, sim, pela história, pela paleontologia, pelo estudo, né, das camadas de sedimentos da Terra e, e até as próprias lembranças que o nosso espírito traz. Agora, visualizar um mundo superior que ainda não vivemos, temos mais dificuldades. Mas eles estão nos trazendo aqui, né, essa, esse exemplo para que a gente possa, digamos, visualizar um pouco melhor e sentir a importância que temos todos nós para a melhoria do nosso mundo, para que possamos evoluir e com a nossa evolução o nosso mundo também evolua. Pois, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitos mundos neste universo, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E há também muitos mundos em termos de estágio de evolução moral e espiritual. Trabalhemos, portanto, para o nosso melhoramento e pelo melhoramento e a evolução do mundo em que vivemos. É o que Jesus espera de nós e foi para isso que Deus nos criou. Um excelente dia a todos, com votos de saúde e paz.